eu tô parecendo criança. Criança, quando fala, ai, que lindo, tem que pôr a mão. E eu vim aqui para colocar a mão, porque esse porta travessas que, enfim, forma o que quiser, que cabe qualquer modelo aqui dentro. Aqui tem uma retangular, Sim. mas poderia ser uma quadrada? Sim, uma redonda, mais Exato. alta, mais baixa. São as ideias maravilhosas de Maura Castro. Mas eu tinha que pôr a mão. Ah, é gostoso. Eu tinha que vir aqui colocar a mão para sentir. É gostoso, Nossa, né? eu gostei demais. É muito bom, é uma ideia assim bem bacana. Já pensou que é gostoso? Você vai na casa de um amigo, né? Leva um bolo, uma torta. Se tem um porta-forma desse para levar, é tão gostoso, fica mais gostoso ainda, né? Não, e quando você chega, a pessoa olha para você e olha pro porta-forma. É. E aí ele é dupla face e é impermeável ainda. Não, eu gostei. Impermeável, ou seja, se por acaso escorrer alguma coisinha, não vai vazar dentro do seu carro, nem na sua roupa. Isso mesmo. E fácil para limpar, também, melhor né? ainda, por é ser melhor ainda. impermeável, melhor Isso ainda. mesmo. E assim, muito fácil de fazer. Mas tem um material especial? Tem. Eu utilizei, gente, tecido impermeável, tá? Aqui é um aquablock. Ah, tá. É Tá? o tipo do tecido. É o tipo do tecido, olha. Ele é impermeável. Esse tecido aqui, tanto o tecido de fora quanto o meu tecido de forro. Os dois são Aquablock. aquablock. É o tipo do tecido. É o tipo do tecido. Tá. Então, aqui, eu fiz quadrada. Nada impede de você fazer retangular, de você fazer redonda também. Aí é uma sugestão quadrada que eu estou fazendo, A tá? ideia foi lançada. Foi lançada. Aí, quem fizer diferente, tira a foto e marca a gente. Uhul, vou gostar. Então, vamos lá. Para esta daqui, aquela pronta, eu fiz 50 por 50. Essa daqui eu já diminui um pouquinho, eu coloquei 45 por 45. É um quadrado, tanto um tecido quanto o outro. 45 por 45. Daí vocês vão precisar 2 vezes de alça chique. Uma alça que fique bonita aqui de 30 centímetros, 2 vezes de 30. Se você não tiver alça chique, pode fazer com o tecido também, que fica bem interessante. E nós vamos precisar também mais 2 vezes tecido de fora e 2 vezes o tecido de dentro. Se eu tenho 45 centímetros aqui, olha, deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Eu coloco uma parte e eu coloco aqui a outra parte, deixando, deixa eu colocar desse jeito aqui para vocês verem, deixando uma sobra. Para facilitar. Então, o meu tecido é 45 por 45, aqui eu cortei 20 por 45, 2 vezes o tecido de fora e 2 vezes o meu tecido de forro, tá? Então, é super prático, não é muito material, não utilizei manta, porque ele já é um tecido encorpado, dá para fazer sem manta, nada impede de fazer com manta também. Então, é só sugestão. Ou seja, além de impermeável, ele pode ser térmico também? Sim. É nesse sentido que você falou Também. de não colocar a manta. Isso, pode ser térmico também. Legal, né? Gostei. Primeiro passo, gente, olha, eu tenho o meu tecido aqui de fora, nós vamos dobrar ao meio e vai fazer um pique com a tesoura. Vem com a tesoura e faz um pique pequenininho aqui pra gente marcar o meio. A partir desse momento, deixa eu puxar pra cá, colocar em cima do verde para dar pra ver melhor. Eu tenho aqui o meio. Do meio pra fora, eu marquei 5 centímetros. Do meio para fora, 5 centímetros, que é a posição da minha alça. Então, eu tenho aqui os 5 centímetros, eu venho com a minha alça aqui, desse jeitinho. Ah, depois da marcação. Isso, depois da marcação. Lembrando que eu tenho a alça nessa posição, nós vamos colocar assim. Não é assim. Se eu coloco assim, ela vai ficar torta, tá? Então, eu tenho nessa posição, nós vamos colocar exatamente assim, que vai encaixar aqui, depois da marcação dos 5 centímetros. Então, eu venho aqui para a máquina, eu já vou, como eu tenho marcadinho aqui, eu já vou posicionar e passar uma costurinha de segurança, olha. Aqui. Passei essa costura de segurança,
eu venho com essa outra ponta e vou posicionar novamente aqui. Como eu tenho marcadinho, eu já deixo certinho aqui. Lembrando também, Rita, que eu selei essa alça para não desfiar. Ah, é legal. melhor. Porque Pra ela é gente, sintética. Isso, pra gente trabalhar com mais segurança, eu já passei aqui você pega lá fósforo, isqueiro, o que você tiver em casa, tá bom? E dá uma queimadinha. Dá uma queimadinha. E daí, gente, olha, já tenho posicionado as duas pontas. Venho agora com o meu tecido de dentro e nós vamos posicionar em cima e passar um pezinho de máquina. Então, vem certinho aqui, olha. E vai passar o pezinho de máquina, sendo que nós vamos passar novamente em cima da alça e vai fixar melhor essa alça aqui. Então, ó, pezinho de máquina. Como a alça já está do lado de dentro. Isso. Olha, só vem Fica acertando. Já fica firme, olha. Aqui eu Porque acerto. imagine você, se você não coloca essa alça bem firme. Aham. Pode até, olha, dar um retrocesso aqui. Nada impede, tá bom? E continuamos até o final. Então, eu venho aqui, olha, meu pezinho de máquina até o final. Fiz isso. Lá em casa você tem o vincador, o ferro, ou até mesmo acertando aqui com os dedos, abre, tá? Abriu, eu puxo aqui para o outro lado e nós vamos rebater essa costura. Então, olha, acerta aqui direitinho. A Maura faz tudo parecer simples. Vocês já prestaram atenção? Tudo parece simples. E eu olho para ela costurando e falo, eu consigo. Consegue, lógico, consegue sim. Olha, eu venho acertando e nós vamos Isso que chama rebater? Isso que chama rebater. É essa costurinha, deixa eu mostrar por esse lado. É essa costurinha que a gente está fazendo aqui. Depois que já fez a costura Isso. interna. Se eu tenho uma máquina que tem ponto decorativo, posso passar um pontinho decorativo, fica mais bonito ainda, tá bom? Então, olha, acertando aqui, eu acerto o tecido de baixo, o tecido de cima, lembrando aqui da minha dobra. Olha, sempre acertando. Aqui eu estou parando porque eu não tenho o meu ferro, então eu vou acertando e vou costurando, olha. Aqui, sempre puxando. E é uma peça, assim, muito tranquila de fazer, que dá para fazer e vender bastante. É uma peça muito vendável também. Eu gosto muito desse faça e venda possível. Sim, Porque tem coisas que a gente acha lindo, mas eu falo, mas será que eu consigo? Não. isso mesmo. Mas esse é possível. É possível. Sim, com toda certeza. Aqui, olha. Fizemos isso daqui. Eu tenho essa parte e eu tenho essa parte aqui que eu trouxe pronta. As duas partes. Posso pegar esse tecido agora de fora. Nós vamos posicionar direito com direito, tá? Então, eu venho aqui, posiciono exatamente desse jeitinho aqui. Lembrando que a alça é pra dentro. Isso, a alça pra dentro. E a mesma coisa, esse outro lado, olha. A alça aqui pra dentro. E nós vamos passar uma costurinha de segurança, prendendo tudo isso daí. Então, eu só vou posicionar aqui o alfinete para não sair fora. Aqui, olha. E lembrando que a gente deixa esse espacinho, gente, para ter a folga de colocar a forma. Aí tem Então, quanto? Uns 6 centímetros? É mais ou menos isso, vamos medir. Vamos ver se eu tô boa de olhômetro. 7. 7. Ótimo, Preciso tá vendo? apurar melhor o meu Não, olhar foi muito biônico bom. aqui, não é, Guto? Então, aqui, olha, prendendo tudo. E nós vamos somente passar uma costura de segurança para daí posicionar o forro. Eu venho aqui. A costurinha de segurança nada mais é do que meio pezinho de máquina, tá? Então, eu venho aqui para a máquina, acerto. Agora é o quadrado todo? É, toda a volta. Aqui, ó. Menos de pé de máquina, a gente vai posicionar isso daqui. Abaixei minha agulha, virei e continua costurando. Porque eu acho legal a gente já deixar fixo isso daqui, Rita,
porque é mais fácil que daí vai eliminando os alfinetes. Legal, Tá? muito bom. Ó, e deixa eu aproveitar, eu tô falando aqui do trabalho da Maura, enquanto vocês veem ela costurar, vão me ouvindo. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma amiga que a Maura trouxe para, claro, com muito carinho. É tão gostoso estar na companhia das amigas, né? Sim, sim. E a Viviane veio junto. Veio junto. E ela contou uma história que eu achei bem interessante. A Maura falou assim, ela foi picada com o bichinho da costura. Foi mais ou menos isso, né, Vivi? Faz um positivo aí pra mim, que ela tá sem microfone. E ela simplesmente se apaixonou. Hoje ela costura mais, Sim. mas foi a partir desse bichinho que a Maura... Foi. E a Maura tá me picando com esse bichinho da costura. Ai, que vontade de costurar e fazer essas coisas lindas que você faz. Você tem noção de costura, assim, manejo de máquina? Tenho. Eu não sei costurar. Não. Ao vivo e a cores. Vamos, Rita. Mas eu vou- Aproveita, Eu vou fazer. Eu vou aproveitar. Ó, segue essa costurinha aqui Tá. de cima. Deixa eu pôr mais um alfinete aqui, olha. Pronto. E para não decepcionar as minhas amigas, um intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Ai! Vai ter que desmanchar. Cada macaco no seu galho, é assim que fala? Olha, gente, eu gosto, realmente já fiz algumas coisas de costura, mas coisa pra casa, barrinha. Mas aí ela me deu o desafio, eu aceitei, mas dá uma olhada na curvinha que ficou aqui. Olha aqui a curvinha, tá vendo? Saiu fora. Aí a Maura falou assim, Rita, então eu vou ter que desmanchar esse daí, entendeu? Então depois eu faço de novo, não tem problema nenhum, porque aqui no programa eu já trouxe um pronto. Então, não é por isso não. Falei pra Maura que eu ia brincar com ela. Aquela curvinha não faria tanta diferença Não. no resultado final, né, Com Maura? certeza não. Tranquilo. Porque você fez o pezinho de máquina Sim, ali. aquela eu fiz o pezinho... Antes pezinho. eu fiz meio pezinho de máquina. Agora a costura para finalizar é o pé de máquina. Entendi. Então esconde. Tranquilo. não vai aparecer Não vai dinheiro. aparecer. Ufa! Mas agora você já deu a volta Isso. toda nisso. Nós demos a volta toda aqui. Costurinha de segurança. Tenho já pronta essa parte. Aí, mais uma vez, vem com o meu tecidinho de forro e vamos costurar tudo novamente. Só que deixando um espaço de abertura para desvirar. Que poderia ser nesse meio mesmo. Sim, pode ser nesse meio, em qualquer outro lugar. Por ser reto e já estar tudo preso, em qualquer lugar a gente pode deixar. Então, olha, Agora você faz, tá? nós, Para garantir. nós vamos prender. Eu vou deixar aqui, olha, o espacinho de abertura. Eu sempre coloco o alfinete diferente para não esquecer, porque a gente acaba esquecendo também, né? Entendi. Então, olha aqui. A volta toda nós vamos alfinetar. É sempre bom. Não há necessidade. Quem já tem bastante prática pode já ir direto costurando. Mas o alfinete, eu sempre falo, é o nosso melhor amigo. Traz mais segurança e capricho para o nosso trabalho. Então, a gente alfineta aqui também, tá? E daí, vai passar a costura a volta toda, deixando o espaço para desvirar. Venho aqui para a máquina. Agora Começa sim. numa das pontas da Isso, abertura. numa das pontas da abertura. Eu vou deixar aqui, pezinho de máquina, gente, o que que é? É onde o meu tecido bate aqui certinho com a minha sapatilha, tá? Tem gente que tem dúvida, isso daqui não é pé de máquina, olha. O meu tecido Nós vamos mostrar de perto pra está vocês. aqui para fora e o pezinho para dentro. Ou o meio pezinho de máquina, eu tenho a minha sapatilha para fora e o meu tecido para dentro. Aqui nós vamos fazer o pé de máquina. É alinhado. É alinhado, é o tecido com a sapatilha, tá? Então eu começo aqui, retrocesso no início e no fim e vamos passar a costura, olha. Bem tranquilo, bem gostoso de fazer. Abaixei aqui minha agulha, acerto e venho aqui, olha.
tá? E vai passar a costurinha a volta toda. Você vê que peça simples que é? Super E tranquila. aí eu tava conversando com a Maura na hora do intervalo sobre as máquinas, que muitas vezes herdou da mãe, da avó, só tem retrocesso e vai pra frente e pra trás, só isso. Isso. Não tem um ponto decorativo, aquela máquina antiga, gabinete ainda, ou pé de ferro, enfim. Essa também faz, Sim, porque é só isso que não tem faz. segredo. Não, não tem segredo. É tranquilo, qualquer máquina faz. Qualquer máquina faz esse trabalho. Então, gente, não tem desculpa, tá? É pôr lá para funcionar e ganhar bastante dinheiro com isso. Aqui deu uma dobrinha, mas aí depois eu acerto. E olha, um período, você tem que produzir. Primeiro você tem que testar a sua máquina, testar o tecido, enfim. Mas você, ao longo dessa experiência de costurar, você vai produzir muitas peças. Sim. E em épocas festivas, Páscoa, Sim. virada de ano, Natal, Dia das Mães, tá? Você pode oferecer esse produto, porque o nosso incentivo hoje é o faça e venda. Sabe, agora tá chegando a época de festa junina, né? Também é melhor, eu falo, Olha, a nem melhor tinha época do lembrado. ano. Tem tecido de chita. Chita é maravilhoso, tem cada estampa linda que dá Tem para fazer um mesmo. trabalho desse. Então, gente, dá para usar quem- e abusar. Para quem gosta de cor, o Exato. que você tá fazendo? Cortando cantinho? Eu estou cortando os cantinhos agora, olha. Os 4 cantinhos, para quando a gente desvirar a peça, não ficar aquele cantinho muito cheio. E eu tenho aqui o meu espaço de abertura, nós vamos desvirar essa peça, olha. Vem aqui, desvira, com muito cuidado. Aqui, olha. Já tirei uma alça, a outra. Agora fica fácil. Ela é super facinha de desvirar. Olha, vai acertando. Aqui já ficou do outro lado, olha, igual aquela peça lá. Ela está com a estampa para fora. Aqui a estampa tá para dentro. Eu só vou acertando as quininhas aqui, olha. Vem acertando. Em casa, se você tiver um pincel, qualquer coisa que não seja muito pontuda, tomar cuidado com a tesoura. A tesoura serve também, isso, a caneta também. Dá para desvirar tranquilo, tá? Olha. Daí acerta direitinho as quininhas. É isso daqui. Ela fica desse lado. E daí, se você quer usar ao contrário, é que aqui a gente tem que acertar muito bem essas quininhas para ficar bem bonito. Dá uma passadinha com Dá uma ferro, passadinha, né? tomando cuidado porque esse tecido Esse aqui tecido não é pode, sintético. isso, não pode aquecer muito o ferro, toma É cuidado. como um plástico, né? Você não pode Isso. colocar o ferro no plástico. Olha, Não com temperatura alta. aqui, olha que lindo. Aí acerta, tá, as quininhas, coloca a forma dentro e olha isso. Lembrando que esse espaço de abertura, você pode ou fazer pontinho invisível ou rebate aqui a máquina, só que daí rebate os 2 cantos para ficar legal. Para ficar Para ficar harmonioso. bem bonitinho, harmonioso, isso, olha. Rebate aqui os 2, tá? Aqui e aqui, ou então faz o pontinho invisível e fica uma peça maravilhosa. Olha, o trabalho de Maura Castro. E aqui ela colocou... Vem cá, Maura. Vamos. Olha, ela colocou uma forma só para ilustrar. Isso. É? E você vê que cabe bem. E eu, aquele gesto de fazer o teste, Sim. olha aí, olha. Olha isso. Ficou Que lindíssimo. interessante, né? Fica bem bonito. E daí, se quiser usar do outro lado, é só virar. Agora, eu quero mostrar aqui algo importante, porque se você for fazer para vender, eu vou virar aqui e mostrar do lado de cá. Olha isso. Isso A é etiqueta, uma é. etiqueta. A identificação da A iden- peça. E nessa etiqueta, você tem que colocar de uma forma que a pessoa te encontre. Sim. Seja o seu arroba, seja o seu celular, a sua marca. Isso tem mesmo. que ter, porque alguém, ela leva na casa de alguém, a pessoa, ai, quem fez pra você? Ela, não vai. Então, não lembro, né? E aqui a identificação.
Maura, parabéns Muito pela obrigada. peça de hoje, parabéns por todas essas peças lindas que nós vamos mostrar aí agora. Já estamos disponibilizando os contatos da Maura Castro, mas também colocou Maura Castro Acha, olha, em muitos programas de TV, em Tem. muitos lugares, Tem. porque o seu trabalho é lindíssimo. Obrigada. E só pra gente encerrar, é importante isso que ela vai falar, é que tem um projeto solidário que a Maura vai acontecer agora nesta quinta-feira. Isso, nós vamos começar nessa quinta-feira aqui. É assim, gente, eu reuni umas amigas, porém, todo mundo que quiser participar é muito bem-vindo, tá bom? Que se você tem um tecidinho em casa parado, que você não usa mais, nós vamos começar a fazer o projeto de bolsa de colostomia. Tanto que o nosso projeto chama Colo do Bem, colo de colostomia do bem. Todo mundo está fazendo bem para as pessoas. Então, assim, São capinhas para bolsa de bolsa. colostomia. Isso mesmo. Capinhas para bolsa. A pessoa usa capinha, às vezes fica meio envergonhado, constrangido de sair, né, na rua. Então, você tem uma capinha envolvendo com tecido bonito. Ai, que coisa gostosa, né? Olha, arrepia. Só de pensar, arrepia. E eu achei esse projeto muito lindo, por isso que nós estamos aqui dando visibilidade, porque é um trabalho solidário. Você vai fazer com o seu tecido o que você se disponibilizar a fazer para ajudar outras pessoas. Isso, é muito bem-vindo. E doação. Meu amor, muito obrigada Obrigada. por estar conosco. Obrigada Obrigada. mesmo.